Bom dia a todos, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós, uma ótima segunda-feira para todos. Hoje é dia 22 de novembro de 2021, seja muito bem-vindo ao nosso devocional de hoje. Devocional de hoje que tem aí o tema Os Planos de Deus. Vamos iniciar nesta manhã de segunda-feira um novo livro aí no nosso estudo dentro do pacote ali, dentro do momento chamado Reconstrução, que é a volta do povo após o chamado exílio babilônico. Então existe todo um processo para essa volta e nós estamos aí narrando ou estudando esse momento da história do povo de Deus, que é quando eles estão voltando então para Jerusalém. Essa semana nós vamos falar do profeta Zacarias. Zacarias, que foi um profeta levantado por Deus para animar o povo de Deus, porque nesse processo de reconstrução, nesse processo de restaurar a nação, especialmente a cidade de Jerusalém, o povo se sentiu desanimado algumas vezes porque de fato a tarefa era muito difícil. A tarefa não era fácil, não era uma tarefa simples, e o povo de Deus, por vezes, se viu cansado, se viu abatido, exatamente pela enormidade da obra que deveria ser feita e também pelas dificuldades que eles iriam enfrentar. Já vimos aí, que Deus levantou Neemias, já vimos que Deus levantou Esther lá na capital do império, já vimos que Deus levantou Esdras, já vimos que Deus levantou Ageu, o profeta, mas agora nós vamos falar de um outro profeta, que é o profeta Zacarias. Zacarias, que não era só profeta, que era profeta e sacerdote. Provavelmente Zacarias tem uma posição privilegiada, porque ele nasceu lá no cativeiro babilônico, ele não nasce em Jerusalém. Então, por que ele tem uma condição privilegiada? Porque ele não viu a glória de Jerusalém anterior, então ele não se sentiu tão ofendido, ou ele não sentiu o quanto a nação, especialmente Jerusalém, perderia depois da volta no exílio. E esses eram os motivos de desânimo. Quem conhecia a glória de Jerusalém antes do exílio, na verdade até ali muitos poucos viveram esse tempo, ficaram decepcionados, entristecidos com o novo cenário que a nação ia viver agora. Jerusalém estava diminuída, Judá estava diminuído e tudo isso causava muito desânimo. Zacarias, então, é levantado como esse profeta que vai animar o povo de Deus. Interessante que Zacarias, ele é um profeta ao mesmo tempo messiânico, porque várias de suas profecias, nós vamos ver hoje, anunciam o Messias, mas ele também é um profeta escatológico. Já no final aí do livro de Zacarias, nós vamos ter muitas profecias que até não se cumpriram ainda, que são profecias para o tempo escatológico, são profecias para o tempo do fim. Então, Zacarias tem essa característica de ser um profeta messiânico, mas também um profeta escatológico. Já no começo aqui do livro de Zacarias, Deus vai dar para Zacarias aqui uma série de 8 visões. Provavelmente essas visões não são sonhos, não estão relacionados com dormir e ter visões, não. Eram visões literalmente de olho aberto. A gente não sabe de fato como se deram essas visões. Provavelmente essas visões aconteceram todas em um tempo só, em um momento só. E elas foram provavelmente visões dadas durante a noite. Visões noturnas aí que Deus deu para o nosso querido profeta Zacarias. Então, nesse primeiro momento aqui, no nosso estudo de Zacarias, nós vamos tratar destas visões, porque são, de fato, o compêndio inicial aí do profeta. A primeira visão que o profeta vai ter é a visão de um homem num cavalo, e outros cavalos também aparecem nessa primeira visão, a visão do homem. Interessante que esse homem, ele é uma espécie de fiscal, de apontador. Eu não sei se a palavra fiscal seria melhor aqui, mas ele é uma espécie de supervisor de Deus, uma espécie de gerente de Deus. É alguém que Deus envia para supervisionar como estão acontecendo todas as coisas, todos os planos de Deus. É óbvio que aqui é uma figura de linguagem, uma linguagem
antropomórfica, uma linguagem que a gente usa para explicar quem Deus é. É óbvio que Deus sabe como estão acontecendo as coisas, mas na visão aqui do profeta, o que nós temos é a imagem de alguém que foi enviado por Deus para supervisionar como que as coisas estavam acontecendo. E esse homem que vem montado em um cavalo para supervisionar todas as coisas, ele também vem trazendo um consolo de Deus para o povo. Olha aí, se você tiver aí com a sua Bíblia aberta em Zacarias capítulo 1, versículo de número 17, diz assim: diga mais, assim diz o Senhor dos Exércitos, as minhas cidades transbordarão de prosperidade novamente, e o Senhor tornará a consolar Sião e a escolher Jerusalém. Então, a primeira visão é a visão desse homem que vem em um cavalo supervisionar os acontecimentos da terra, recebe relatórios e, por fim, ele deixa uma palavra de consolo para o povo de Deus, dizendo exatamente que as cidades de Deus transbordarão e prosperarão novamente, e o Senhor tornará a consolar Jerusalém e a sua cidade. Agora, quando a gente fala de consolo de Deus, é importante a gente entender que, obviamente, consolo de Deus não é só quando nós perdemos entes queridos. Nós sabemos que Jesus também é chamado de o consolo de Deus. Por quê? Porque o pecado e a queda trouxe esse afastamento do homem de Deus e o homem ficou perdido, sem paz, sem direção. Jesus, então, ele é o consolo que restaura essa paz. Aqui em Zacarias, Deus está prometendo esse consolo novamente. Esse consolo se cumpre, então, na chegada do Messias. Ainda que, de alguma forma, Jerusalém e Judá tenham experimentado um consolo provisório, mas a verdade é que esse consolo seria definitivo na vinda do Messias. Agora, anote o que eu vou dizer para você. O que é consolo? Consolo é ter paz em meio às dificuldades. Consolo é encontrar abrigo em meio às dificuldades. Isso é consolo. E nós sabemos que, tempos em tempos, encontramos também consolo em meio às dificuldades. Encontramos também consolo em meio às dores. E não só durante a morte de alguém, mas também durante a nossa própria caminhada. Durante a nossa vida, nós encontramos consolo em meio ao Senhor. Sempre lembrando que o principal consolo, ele vem exatamente do Senhor, ele vem de Deus. Jesus é o consolo, Jesus é aquele que veio nos consolar em meio à guerra que estávamos por causa do pecado e por causa da queda. Então a primeira visão do profeta aqui é uma visão de consolo. Deus consola o seu povo e, obviamente, também fazendo uma referência ao consolo que viria depois em Jesus. A segunda visão é uma visão interessante que mostra 4 chifres, mas também mostra quatro artesãos e eles vão exatamente derrubar ou quebrar esses chifres. E a promessa aqui é que Deus vai livrar o seu povo da opressão. Olha aí o versículo 21, Zacarias 1, 21. Se a primeira promessa é a promessa de consolo, a segunda promessa é de livramento da opressão. Então, Zacarias 1, 21 diz assim: eu perguntei, o que eles vêm fazer? Ele respondeu, ali estão os chifres que dispersaram Judá. Quem são os chifres que dispersaram Judá? São os impérios que se levantaram contra os judeus, que foram usados por Deus para disciplinar o seu povo, mas que foram levantados pelo próprio Deus para oprimir a nação de Israel. Ele fala assim, então, esses são os que dispersaram Judá ao ponto de ninguém conseguir sequer levantar a cabeça. Agora, olha, mas os artesãos vieram aterrorizar e quebrar esses chifres das nações que se levantaram contra o povo de Judá para dispersá-lo. Então, o que a profecia está dizendo é que
esses chifres que foram levantados como disciplina de Deus para o seu povo, agora eles também serão derrubados. E a história já havia mostrado, os 3 anteriores já haviam caído: Egito, a Babilônia e a Síria e Babilônia, e os próximos que cairiam seriam os persas. O ponto aqui é que Deus está livrando o seu povo da opressão. Agora preste atenção, o que causa opressão para o povo de Deus? O que causa opressão para o povo de Deus não são os demônios, nem o que causa opressão, ainda que eles sejam agentes de opressão, mas não são eles que causam. A causa final da opressão do povo de Deus, você talvez está enfrentando opressão, está enfrentando algum tipo de pressão espiritual. Opressão é causada por pecado. A pior opressão que podemos sofrer é a opressão do pecado. Por isso que no Novo Testamento você vai sempre ver uma referência entre santidade e liberdade. Muitas vezes, o que nos é ensinado é que santidade é uma prisão, que viver em santidade é você parar de fumar, parar de beber, parar de usar determinada roupa, parar de fazer isso, parar de fazer aquilo. E, às vezes, a ideia é que santidade vai trazer o quê? Prisão. Mas é exatamente o contrário. O que traz prisão, o que traz opressão é o pecado. O pecado é que causa esse sentimento de opressão. O pecado é que acaba nos prendendo. E você que talvez é preso em algum pecado sabe o que eu estou dizendo. O quanto é difícil se livrar de uma atitude ou de uma ação pecaminosa. Então, o pecado, ele oprime porque ele prende. A santidade, ela é boa porque ela traz liberdade. Porque em santidade somos livres. Não há mais nada que possa nos dominar. A melhor analogia aí desses dois antagônicos, opressão e santidade, liberdade e prisão, o maior exemplo desses dois antagônicos é o próprio exemplo da nação de Israel, quando estavam ali oprimidos pela escravidão do Egito. O Egito, ainda que oferecesse abrigo, comida, proteção para a nação de Israel, era uma proteção escrava, era uma proteção que escravizava o povo, era um alimento e um abrigo que escravizava o povo. Isso trazia para aquele povo opressão. E o que Deus faz? Deus livra o povo, separa o povo, traz o povo em santidade e oferece liberdade para o povo. Então, essa é a segunda visão, para nos lembrar, ou para lembrar o povo de Deus, de que eles são livres da opressão do pecado. E nós podemos viver agora em liberdade. A terceira visão do profeta é a visão da corda. Olha só o que diz aí o capítulo 2, versículo 11. Por quê? Porque um homem, ele aparece ali medindo Jerusalém, aparece ali usando uma corda para medir Jerusalém, e ele explica o que significa essa visão no versículo de número 11 do capítulo 2 aqui de Zacarias. Ele diz assim: muitas nações se unirão ao Senhor naquele dia e se tornarão meu povo. Então você será a minha habitação e reconhecerá que o Senhor dos Exércitos me enviou a você. Então, o que essa terceira visão mostra é que Deus vai capacitar o povo dele para ser testemunha para as nações. Nós sabemos que os judeus, de forma muito prática, eles são o berço da salvação das nações, porque o Senhor Jesus nasce entre os judeus, ele é um judeu de nascimento, e a partir dos judeus, Deus então traz salvação para toda a terra. Os judeus se tornam testemunhos de Deus para todas as nações. Então, Deus está nos capacitando e está capacitando o seu povo para se tornar testemunho, para evangelizar, para falar do amor de Deus para todas as nações. E nós sabemos que nós, crentes, cristãos, aqueles que estão em Cristo, aqueles que estão unidos a Cristo,
eles são chamados de adoradores. Esse é o nosso principal objetivo, esse é o nosso principal propósito, ainda que tenhamos outros propósitos, mas o propósito central do povo de Deus é serem adoradores de Deus. E o que é ser um adorador? Tem várias definições para adorador, mas dentro do contexto aqui do texto, adoradores ou adoração é um estilo de vida que procura glorificar a Deus. Então Deus nos capacita, Deus capacita o seu povo, Deus capacita aqueles que são conhecidos como povo de Deus, para que através de um estilo de vida específico, esse povo possa glorificar o nome do Senhor. E aqui em Zacarias ele está falando dessa promessa, da promessa de que ele vai levantar um povo como adoradores do Senhor, como aqueles que testemunharão daquilo que Deus faz. Então, essas são as 3 primeiras visões aí do profeta Zacarias, mostrando o plano de Deus não só para a nação de Israel, não só para Judá, não só para Jerusalém, mas também já apontando para um cumprimento messiânico, para a chegada do Messias que viria daí a pouco tempo. Então, qual é a conclusão inicial que a gente tem aqui dessas primeiras 3 visões de Zacarias? Mesmo que às vezes não percebemos, Deus tem os seus planos para o seu povo. Deus, ele tem, mesmo que eu e você sejamos incapazes de perceber os planos de Deus se desenvolvendo, ainda assim, Deus tem planos para o seu povo. Note que em todas essas visões, esses planos são corporativos. Esses planos são para o povo de Deus. Então você e eu precisamos saber que estamos dentro de um plano maior, que é o plano de Deus que é relacionado ao seu povo. Então, essa é a mensagem central aqui dessas 3 primeiras visões aqui do profeta Zacarias nos capítulos 1 e 2. Bom, qual é a aplicação que nós podemos fazer aí dessas 3 primeiras visões aqui de Zacarias, capítulo 1 e 2 de Zacarias? Qual é a aplicação que podemos fazer de forma muito prática que quando a gente aprende que Deus, ele é o nosso consolador, ele consola o seu povo, que ele livra o seu povo da opressão e que Deus também levanta o seu povo como testemunho. Como podemos aplicar isso? Aí é muito simples, já dentro do nosso assunto aí que é os planos de Deus. Você precisa se lembrar sempre que você faz parte dos planos de Deus e que Deus tem planos para o seu povo. Então comece essa semana com essa verdade que emana no seu coração. Você é parte dos planos de Deus. Você é parte dos propósitos de Deus. Então, dentro desta realidade, saia para viver a sua semana nessa perspectiva de que você é parte do plano de Deus. Tá bom, pessoal? É isso, né? O tempo já está andando rápido. Eu quero encerrar o nosso devocional de hoje orando. E como eu faço toda segunda-feira e toda sexta-feira, eu gosto de começar e terminar a semana orando a oração do Pai Nosso. Então, se você puder aí, pare agora um instante o que você está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração, orando a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, amém e amém. Amém, pessoal? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Eu quero só, antes de finalizar o nosso devocional, deixar um convite para todos vocês. Hoje na nossa Igreja Nave nós vamos ter um encontro dos homens da igreja, mas esse encontro é aberto.
todos podem participar, inclusive as mulheres são sempre muito bem-vindas. O assunto hoje do nosso talk de homens, do nosso encontro de homens, vai ser o Evangelho, a mensagem que muda mentes, corações e que transforma comportamento. Vamos falar sobre isso, ainda que a mensagem do Evangelho, muitas pessoas pensam que é uma mensagem simples, mas não é. Ela é uma mensagem singular, mas não uma mensagem simples. Ainda que seja simples de entender, ela não é uma mensagem simples. Então hoje a gente vai falar sobre isso e você é meu convidado a partir das 19h30 na nossa Igreja Nave. Nós esperamos todos vocês para conversarmos sobre esse assunto, tá bom? Pessoal, fica com Deus. Ótima segunda-feira para todos. Que Deus abençoe e uma ótima semana. Muito